com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja Deus, né? Oramos pelas mães, né? Todas as mães, tanto do Brasil como do mundo, né? Para que o Senhor venha assim estar abençoando em nome de Jesus. Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, né? Estaremos finalizando esse capítulo, né? Nas oportunidades que temos, estamos abordando o capítulo 3 do livro de Gênesis. E hoje nós estaremos finalizando esse capítulo. Eu queria fazer a leitura a partir do verso de número 8. A partir do verso 8 até o verso 24, onde nós estaremos assim discorrendo por esse texto. Amém? Os irmãos, é a mesma linguagem aqui a minha Bíblia, do que está ali no slide, e assim a igreja vai estar acompanhando em nome de Jesus. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Toda a igreja, número 9. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se devem, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre? Depois de expulsar o homem, colocou o leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém, igreja? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, pelo texto lido, pela tua palavra, Senhor.
aqui nessa noite e que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que possamos ouvir, Senhor, de uma forma eficiente a voz do teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmão, se quiser manter sua Bíblia aberta, fique à vontade em nome de Jesus. Irmãos, o próprio texto, ele se explica por si só, né? Discorremos por todo esse capítulo e eu diria para você que a importância do livro de Gênesis para a compreensão de todos os livros da Bíblia é fundamental, porque ela descreve aqui, ela mostra todas as conexões que vão acontecer lá na frente e até hoje. Eva, mãe de toda a humanidade, né? Eva foi a mãe primitiva, a mãe realmente que antecedeu todas as mães. Ela deixou um grande aprendizado aqui, irmãos, com os seus erros cometidos. E a rica oportunidade aqui também é apresentada de nos voltarmos, de a humanidade se voltar para Deus, se voltar para o Pai, voltar à comunhão que foi perdida ali. No livro de Gênesis, irmãos, quando nós detalhamos todo o capítulo, nós lemos e entendemos até aqui a causa. Nos primeiros versos, na primeira mensagem aqui do capítulo 3 de Gênesis, nós caminhamos pelas causas. Depois nós estudamos, ou seja, ouvimos aqui nas descrições como se deu essa tragédia. E agora nós olhamos agora os sintomas resultantes de tudo isso que o capítulo 3 nos apresenta até aqui. Por isso que eu digo, irmãos, que é fundamental entendermos todo o processo primitivo aqui no livro de Gênesis para podermos entender o plano de salvação, para podermos entender o plano de Cristo em nossas vidas. E como sabemos, o pecado, ele é como uma doença contagiosa. Ele atinge, né, ou atingiu todo o nosso ser, razão, emoção e vontade, né? Todo esse sentido nosso ficou comprometido com a queda no Éden. Ou seja, o pecado ele passou a influenciar na nossa razão, na nossa emoção e na nossa vontade. Bem também como atingiu o nosso corpo, né? Nossa mente, nosso corpo, nossas emoções foram afetadas significativamente pelo pecado. Estas sequelas graves, nós vamos entender que ela teve início exatamente aqui, na vida de Adão e Eva, cujos resultados nos textos ele vai nos mostrar esses sintomas, essas sequelas que ficaram na humanidade. A primeira coisa, irmãos, que eu queria pontuar aqui, nessa noite, de um sintoma que ficou presente aqui no texto descrito, e isso reflete em nossas vidas, é o peso da consciência. Quando Eva e Adão se viram ali envergonhados pelo que eles haviam feito, pelo o desastre que já tinha acontecido, eles sentiram um grande peso na consciência. O que seria, igreja, um peso na consciência? É um estado psicológico associado ao arrependimento e à culpa por ter cometido um ato prejudicial ou imoral. É uma das definições que eu trago para definir o que é peso na consciência. O peso na consciência, irmãos, é adoecedor. Ele adoece a alma. E não tem como voltar o leite derramado. Aquilo que aconteceu não tinha mais como Eva e Adão refazer. Ou seja, voltar a corrigir o que já tinha feito. Não tinha mais como ela voltar. O desastre já estava
exposto. A humanidade ia sofrer os impactos daquele pecado, daquela desobediência. Ele adoece todo o corpo. Quando a gente lembra de Pedro, igreja, quando ele nega Jesus 3 vezes, quando ele é advertido, quando ele, mesmo assim, ele insiste mentindo, negando a Jesus, e chega um ponto, irmãos, que o galo canta. E quando esse galo canta, é o momento que bate o peso da consciência em Pedro. Ele chora amargamente, porque ele sentiu o que ele não deveria ter dito, o que ele não deveria ter feito. E ele sentiu na alma, na consciência, o peso de pecar, de errar contra Deus. Logo que Adão, irmãos, e Eva comeram do fruto proibido, seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus, não apenas no sentido sem roupa, né? Não era simplesmente porque eles estavam sem roupa, mas no sentido de fracos, indefesos, humilhados, envergonhados pelo pecado. Porque o pecado, ele faz isso com as pessoas, ele humilha, envergonha, fragiliza e expõe a pessoa. Seus olhos foram abertos não para ver o que esperavam, o que eles esperavam? Ser igual a Deus. A ideia alienatória que eles foram influenciados, alienados, era que eles iam ser igual a Deus, eles iam experimentar o sobrenatural além do que eles imaginavam. Ou seja, o diabo havia lhe prometido isso, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Quando eles abriram os olhos, quando seus olhos foram abertos, eles viram a sua nudez e perceberam que havia caído numa cilada. O diabo, ele faz isso com as pessoas. Ele atrai as pessoas para uma cilada, uma armadilha, e quando as pessoas caem, as pessoas dão em si que foram enganadas. E eles perceberam que cuja consequência era culpa como herança maldita de suas escolhas erradas, da sua desobediência. Nossas atitudes, igreja, no passado, elas se refletem hoje, no presente. Tudo que a gente fez lá no passado tem um reflexo hoje, no presente. E o pior disso é que nós não podemos reverter as sequelas que vivenciamos hoje em função das nossas atitudes do passado. Nós não temos como voltar ao tempo e desmanchar e refazer tudo de novo. Mas o lado bom, irmãos, é que as nossas atitudes hoje, no presente, elas vão se refletir no futuro. Amém? E a forma como nós escolhemos vai fazer uma grande diferença no futuro. A segunda coisa, o segundo sintoma aqui, irmãos, que o texto descreve, é a vergonha de se olhar a si mesmo. Se a gente voltar ao início do livro de Gênesis, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: como Adão e Eva se enxergavam ali no jardim? Como eles se viam? E aí você vai entender que eles se viam realmente com a paz interior, não tinha de que se envergonhar, não tinha nada que interrompesse a harmonia de usufruir ali no jardim do Éden. Logo que eles perceberam a sua nudez, se cobriram com folhas de figueira para se vestirem. Em vez de ser igual a Deus, caíram no estado de degradação. Em vez de alcançar um relacionamento interpessoal, se sentiram envergonhados. Toda vez que um homem pensar, irmãos, que ele é grande, que ele é o tampa, que ele é melhor, que ele está nas alturas, ele já entrou num estado de degradação moral. Porque nós, na verdade, só quem é grande é Ele, amém? Só quem é soberano é Ele. Somos limitados, seres humanos de carne e osso,
fragilizados, dependentes totalmente de Deus. Eles foram tomados de assalto pela própria vergonha um do outro. Ou seja, sua dignidade, sua comunhão, sua paz, sua fidelidade foram roubadas. Não havia mais comunhão, não havia mais dignidade, não havia mais paz. Não havia mais fidelidade. A fidelidade com Deus foi rompida e corrompida. A aplicação, irmãos, que eu faço aqui, não permita que o inimigo roube sua paz e a sua fidelidade com Deus. Amém? Toda vez que a gente permite isso, aquilo que é paz vai se tornar uma perturbação. E aí, quando eles olham um para o outro, ele já não existe mais paz. Agora eles estão perturbados pelo pecado. Eles estão escravos do pecado. Não foi a nudez, igreja, que os deixou envergonhados, porque eles já andavam nus no Éden. Então a questão da nudez não foi nenhuma agente que provocou esse sofrimento em Adão e Eva, porque eles já viviam nus, sem roupa. A questão aqui, irmãos, é que essa vergonha foi fruto do maldito pecado. Esse foi o grande problema. Só foge de Deus, irmãos, quem faz algo errado. Ninguém foge de Deus porque não fez nada. A pessoa só foge de Deus porque alguma coisa de errado ela está fazendo. Alguma coisa que Deus não aceita, ela deve estar fazendo. O fato da pessoa se esconder de alguma forma, se distanciar, não querer se aproximar de Deus, fazer de conta que Deus não me veja, não me escute, não me encontre, isso prova que a pessoa está fazendo ou fez alguma coisa de errado. Quando Adão e Eva escutaram a voz de Deus, esconderam-se por entre as árvores do jardim. Eles entendiam ali que a presença de Deus não era mais interessante. Não era mais interessante se deleitar nele. E a nossa pergunta que fazemos, quantas pessoas estão tentando se esconder de Deus? Por trás da bebida, às vezes, da falta de limite, da rebeldia e outras situações que poderíamos exemplificar aqui. Quando Jonas, irmãos, ele não quer mais ficar próximo de Deus, a primeira coisa que ele faz é fugir para algo longe, distante e desconhecido, porque no seu coração tinha algo errado, tinha algo que estava estimulando ele a se esconder de Deus. É impossível, irmãos, ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver em pecado, em desobediência. É impossível. Ou você foge da presença de Deus, ou você vive em obediência a Deus. Como é se esconder-se daquele que é onipresente, aquele que está presente em todo lugar? Como fugir da presença daquele que está em toda parte e tudo vê? O que adianta ficar entre as árvores se para Deus a luz e trevas são a mesma coisa? Deus enxerga tudo e todos. Adão e Eva achou que uma folha era suficiente para se esconder de Deus. Ou silenciar era algo que ia facilitar o seu distanciamento de Deus. Adão e Eva foram envenenados, irmãos, por se aproximar do pecado e da corda. Só enfatizando o que a gente já viu. Esse foi um dos grandes fatores que gerou sintomas, danos, que até hoje a humanidade sente na alma. Precisamos mantermos distância de lugares onde não deveríamos estar, de conversa que nos levam a pecar,
de amizades que nos levam para longe de Deus. Então, irmãos, há círculos na vida humana que ajudam ou aproximam do pecado, ou de fugir da presença de Deus. São situações que estimulam a gente a se distanciar aos poucos da presença de Deus. Se para o lugar que você está indo, Deus não pode ir com você, Deus não pode ouvir a tua conversa, saia dali imediatamente, porque este lugar, esta conversa vai te corromper. Se este lugar Deus não tem lugar, se essa conversa não tem ouvido para Deus, então esse lugar, este diálogo, não é de Deus. Isso ficou claro aqui no Jardim do Éden. A palavra de Deus deixou isso muito claro para as pessoas, para Adão e Eva. E agora, depois de tudo isso, Adão e Eva agora começam a usar alguns mecanismos de defesa para tentar se defender, para agora tentar se desculpar. E agora eles começam a usar esses mecanismos para fugir do sofrimento causado pelo pecado. Quando nós vamos estudar, irmãos, as justificativas, as desculpas, o tentar realmente encontrar o causador, nós vamos entender que Adão e Eva, eles se utilizaram de mecanismos de defesas psicológicos, inconscientes, que tentam aqui justificar os seus erros. Existe um mecanismo de defesa, irmãos, que as pessoas inconscientemente elas usam, que chama-se racionalização, racionar, querer justificar de uma forma lógica, que consiste em justificar pensamentos ou comportamentos que podem ser inaceitáveis ou irracionais. Então, a pessoa, para justificar isso, para não sofrer, ela tenta dar uma justificação plausível a isso. É mais ou menos assim. Imagine que tem uma mulher e um marido que dirigem o mesmo carro. Aí a mulher estanca o carro, o marido diz, isso é burrice. Mas quando ele estanca o carro, ele diz, é defeito do carro. Então, ele, para não se envergonhar, se humilhar, então ele acaba justificando que o erro da mulher é burrice. E ele, para se justificar, ele começa a dar uma razão lógica, que é o defeito do carro. Ele não está estancando por burrice, o carro está com defeito, mas na verdade é ele que está estancando o carro. Seria mais ou menos esse mecanismo de tentar dar uma justificação lógica ao que está errado, ao que na verdade tem que ser enxergado como erro, como falha. Quando confrontamos, quando estamos confrontados por Deus, irmãos, sobre desobediência, muitas vezes tentamos transferir. Na verdade, o comportamento de Adão e Eva aqui, ele fala muito sobre os comportamentos nossos com Deus. Tanto Adão quanto Eva tentaram transferir a responsabilidade, tentando justificar, deslocar para alguém, mas, na verdade, eles tentaram se evadir dos fatos, das suas atitudes. Adão culpou Eva e Eva, por sua vez, acusou a serpente. Essa dinâmica aqui, igreja, narrada aqui, mostra a fragilidade humana diante do pecado e a tendência de evitar a responsabilidade pelas próprias ações. Essa resposta evidencia a dificuldade de Adão e Eva em enfrentar as consequências de suas decisões. Eles não queriam assumir a culpa, pensando talvez que estariam livres das consequências
se realmente justificasse, colocasse essas racionalizações, esses mecanismos para se sair. E às vezes eles, pensando assim, talvez eles achariam que estariam livres da consequência. Porém, eles esqueceram que Deus é um ser onipotente, onipresente e onisciente. Amém? Ou seja, Deus já conhecia e sabia dos erros deles. O pecado, irmãos, pode ficar até escondido por algum tempo, mas não para sempre. Eu não conheço na Bíblia nenhum pecado de algum profeta que ficou escondido. Todos vieram à tona, foram expostos. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A voz de Deus, irmãos, não deixará em paz o homem em seu pecado, porque há um confronto de consciência, de espírito. Aonde há pecado, Deus confronta. Deus sabia onde estava Adão e a pergunta não foi para que ele encontrasse Adão, porque ele sabe de tudo, ele sabe todas as coisas, mas sim para Adão cair em si, para Adão entender o que foi que ele fez. Em vez de admitir o seu fracasso, ele tentou enxugar gelo e dar uma desculpa esfarrapada. Ele não teve medo porque estava nu, tampouco se escondeu porque estava coberto de folhas de figueira. Ele estava, irmãos, ali tentando dar desculpas sem lógica, sem sentido para Deus. A consciência da sua nudez e as vestes inadequadas eram as consequências, não era a causa, eram as consequências do seu medo. E ele teve medo porque pecou. E aí eles vão usar mecanismos de defesa de projetar. Ou seja, aquilo que incomodava eles, agora ele começa a projetar nos outros. A projeção, irmãos, é um mecanismo que as pessoas usam muito inconscientemente. É que quando ela tem algo que ela não suporta em si, ela projeta nas pessoas. Elas atribuem esse sentimento às pessoas. Eva joga para a serpente e Adão joga para a Eva. Mas, na verdade, não era a Eva e nem a serpente que foi a culpa. Era dele. E como ele não suportava isso, então ele começou a projetar isso para outro. Jogar a responsabilidade para outro. Eu me lembro de um assalto que eu sofri, igreja, em Alcantil. E o cara me abordou e mandou abrir o cofre. E eu peguei dinheiro que estava no cofre, botei lá na bolsa. E eu me lembro quando ele dizia ao meu ouvido, né? Estava com a arma ao meu lado e ele dizia ao meu ouvido: isso não é culpa minha, não. Eu estou fazendo isso não é porque eu quero, não. Isso é culpa do governo. Já imaginou se toda a culpa fosse do governo, igreja? Como as pessoas, elas iam se defender? Já pensou, se tudo do que é errado fosse o governo? Então veja, irmãos, que quando eu ouvi aquele bandido ao meu lado, ele queria transferir o seu pecado, a sua conduta, o seu erro para alguém que não tinha nada a ver com a coisa, com a situação. Como as desculpas de Adão eram absolutamente infundadas, Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Deus não permite que Adão fugisse do assunto. Deus traz Adão de volta para enfrentar o problema. Adão queria se escapar, queria fugir. Deus traz ele para enfrentar.
Igreja, enquanto nós não encararmos o erro de cara, olho a olho, enquanto nós não tomarmos consciência de enxergar que estamos fazendo coisas erradas, que estamos indo para lugares onde Deus não quer que a gente vá, nós nunca vamos enxergar o pecado e corrigi-lo. Nós vamos inventar toda forma de se desviar a atenção daquele pecado, vamos disfarçar, vamos fazer de tudo. Mas Deus muitas vezes faz a gente confrontar com os nossos erros, com os nossos pecados. Enquanto as pessoas não enxergarem o seu pecado, o seu erro, elas nunca vão ser libertas. Quando o filho pródigo enxergou o seu erro, diz a Bíblia que ele caiu em si. Ele reconheceu imediatamente que pecou contra os céus e seu pai. E aí agora o filho, que estava cego, não conseguia enxergar sua desobediência, agora começa a cair em si. Ou seja, cair em si é você tomar consciência dos seus atos. É você tomar consciência de que você está distante de Deus, de que você está carente de Deus, de que você necessita urgentemente se voltar para Ele. E esse tomar consciência às vezes dói, às vezes requer um processo violento, que a gente muitas vezes vai ser exposto, a gente vai sentir vergonha, a gente vai querer confrontar e não tem como. E o filho pródigo, irmãos, quando ele percebe que está longe do pai, ele achou que o dinheiro ia se esconder da presença do pai, que com o dinheiro ele ia ter autonomia, que com o dinheiro o filho pródigo achou que ele ia ser o manda-chuva, ele ia usufruir de todo o prazer, de tudo aquilo que estava disponível no mundo. E aí quando ele perde tudo, que ele quebra a cara, que ele é enganado, ele foi influenciado, alienado pela uma comunicação que ele ia ser feliz, porque perto do pai ele estava limitado. E essa é a ideia, irmãos, que o diabo está colocando na cabeça das pessoas. Essa vida é muito pequena, é muito restrita. O mundão tem uma vida larga para você. O mundão tem algo que você vai sentir muito melhor. E aí foi enganado. Quantas pessoas foram enganadas pelo diabo, pela sua filosofia, pelas suas influências. Pessoas que realmente achou que era de Deus, que na verdade não tinha nada de Deus, foram enganadas, porque não ouviram a voz de Deus como prioridade. Ela deu prioridade a outras vozes. A mulher que me deste por esposas, ela me deu a árvore, e eu comi. A segunda resposta de Adão, ele admite a verdade, mas joga contra a mulher. E em última instância, contra Deus. Até Deus aqui entra nesse processo como se, se foi tu que me desse, então, resolva aí. Uma vez que Adão culpou Eva pelo fracasso, Deus volta agora-se para Eva. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora me parece, irmãos, aqui que Eva agora, ela começa a entender que ela caiu numa cilada, porque até o diálogo, até o espaço que ela abre para a serpente, até aí não havia engano, não havia nada de errado, mas agora, me parece aqui que ela agora entende que ela caiu numa cilada, numa armadilha. Quando o homem está perdido, só resta uma esperança, igreja, é se render a Cristo, amém? E lhe pedir perdão.
Quando o homem, irmãos, não tem o que se justificar, ainda que ele encontre a melhor justificativa, não vai salvar da escravidão do pecado. Nada vai tirar ele dessa prisão espiritual. Enquanto ele não se render a Cristo, não se entregar a Cristo, não lhe pedir perdão e reconhecer, cair em si que ele errou, que ele pecou contra o céu, pecou contra o Pai. O pecado traz morte, mas Cristo traz vida, glória a Deus. Deus não nos chamou para viver uma vida de escravidão, irmãos. Preso ao pecado, fazendo tudo que o pecado manda, tudo que o pecado quer. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser libertos. Deus não nos chamou para a gente se esconder da presença de Deus. Estar insatisfeito com a vida, não foi para isso que vivemos. Vivemos para a glória dele. Amém? Porque ele veio para nos libertar da escravidão que é o pecado e nos dar vida eterna e graça divina. Ele veio para isso. Enquanto o diabo veio para matar, roubar e destruir a vida das pessoas, Deus veio para dar vida e vida com abundância. Toda face tem o seu lado, irmãos. Para entendermos que, de fato, Deus é o libertador, precisamos entender aquele que escraviza. Todo lado tem sua face. Se existe o ladrão, tem a polícia. Se existe a noite, tem um dia. Se existe a tristeza, tem a alegria. Se existe o sol castigante, tem a chuva, tem a sombra. Se tem o diabo destruindo a vida das pessoas, eu quero dizer que existe um Deus que salva, liberta e leva para os céus. E aí, quando nós vamos lá para o capítulo 15 de Gênesis, já encerrando todo o capítulo, no versículo 15 do capítulo 3, Deus aí, irmãos, percebe que agora Adão e Eva não tem mais o que fazer, não tem mais como se justificar por si sós, ainda que ele tente racionalizar, projetar, usar a psicologia humana, usar a sua forma de disfarçar, nada disso adianta. Eles estão escravos do pecado, estão presos à vergonha, à humilhação. E agora Deus, irmãos, quando percebe que eles humanamente não têm o que fazer, aí Deus entra num processo, Deus entra em cena, Deus começa agora a intervir na tragédia humana, amém? Deus começa agora a trazer esperança para o homem e para a mulher perdida, no meio do seu desespero. E Deus, ele faz pelo menos 3 coisas aqui, para a libertação da humanidade. Por isso que eu digo que é tão importante, irmãos, o livro de Gênesis, entendermos a fundo, porque ele conecta todos os fatos em nossas vidas, porque Cristo morreu, porque Cristo vem, porque Cristo é a nossa justificação. Então ele responde tudo isso ao longo das Escrituras. E aí Deus começa a intervir aqui, irmãos, na tragédia humana, e Deus começa a trazer pelo menos 3 coisas. Ele derrota o diabo. A primeira coisa é que o diabo foi aquele que influenciou. E aí Deus vem para derrotar, ou seja, dar vitória ao seu povo, através do seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, irmãos, é pré-anunciado a Adão, dizendo-lhe que da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Jesus é essa serpente, a semente da mulher. Jesus é essa semente da mulher. Sabemos que Adão, como o primeiro homem, irmãos, fracassou, não conseguiu dar continuidade. O descendente da mulher, o segundo Adão, agora esmagará a cabeça da serpente. Essa serpente que causou estrago, que envenenou, agora ela vai ter
o seu próprio mal. E aí Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Está lá em João 3,8. Jesus veio para isso, para desfazer todos os laços do diabo, para amarrar o valente, para arrancar da potestade de Satanás e para nos arrancar do império das trevas. Amém? Esse é o primeiro, igreja, primeira coisa que Deus traz aqui, para que possamos ter vitória no sangue de Cristo. O diabo já não tem poder mais sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Amém? Quando estávamos em nós mesmos, éramos um fracasso. Éramos nada. E agora em Cristo, automaticamente, irmãos, somos fortalecidos no Senhor. Amém? E agora o diabo que veio para destruir, para armar cilada, estamos em Cristo, amarrados em Cristo. Segunda coisa, é que dentro do desespero humano, dentro daquela angústia ali de Eva e Adão, Deus aparece para decretar a vitória, para determinar a vitória. Adão creu nas promessas de Deus e chamou sua esposa de Eva. Eva agora começa a ter um nome, ou seja, a mulher aqui do Jardim do Éden, ela começa a ter um nome, Eva, que significa viva. Eva viria a ser a mãe de todos os seres humanos. E o mais importante aqui, irmãos, é que dessa mulher viria ao mundo o Messias. Como ela é a mãe primitiva, a primeira mãe que representa aqui a humanidade. E dentro dessa humanidade de uma mulher, viria ao mundo o Messias, o Salvador. Amém? Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer, um dos seus descendentes tem a promessa de vencer o maligno. Adão revela a sua restauração aqui em relação a Deus, crendo na promessa de que a mulher fiel gerará o descendente que derrotará Satanás. Então, no desespero humano, irmãos, Deus aparece como alívio, amém? E tudo se resume em Cristo. Cristo na cruz ali, ele reverte todo esse desespero da humanidade, daquilo que não tinha mais esperança, daquelas pessoas que como estivessem morrendo afogada, esperando alguém chegar, um barco, e estender a mão e puxar aquelas pessoas do afogamento. E exatamente num cenário parecido como esse, que Jesus aparece para pegar na mão de Eva, Adão, e erguer novamente. A terceira coisa, irmão, foi a maior vitória que toda a humanidade pode receber. O terceiro benefício aqui que Deus traz aqui é a maior vitória que recebemos. É a libertação da escravidão do pecado. Amém? Vencer o pecado é a maior vitória da humanidade. Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. E aqui tem um significado importante, aqui tem um símbolo importante do sacrifício de Cristo. Quando Adão e Eva é vestido de pele de animais, eles são cobertos, amparados. E aí quando a gente faz essa conexão com Cristo, Cristo ele vem nos cobrir pelo seu sangue poderoso. Amém? É por meio do seu sangue derramado que somos cobertos. E por causa do seu sangue, fomos cobertos pela justiça. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Agora não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo. A paz interior, irmãos, são benefícios
daqui dessa graça de Cristo. O Senhor, como a nossa fortaleza, a nossa força para enfrentar as dificuldades, também entra como bênção aqui. As promessas de vida eterna entram como bênção aqui, de toda essa misericórdia de Deus para as nossas vidas. Além disso, irmãos, a vida em Cristo, ela nos oferece liberdade espiritual, perdão de pecados, possibilidade de se aproximar de Deus e a certeza de que Ele ouve as nossas orações. Libertação espiritual, irmãos, significa Cristo oferecendo para nós perdão de pecados. Não vamos ter medo de culpa. Não vamos ter vergonha de nós mesmos. Isso nos permite que se aproximamos dele. Amém? E esse plano de redenção, irmãos, ele nasce daqui de Gênesis, do livro de Gênesis. Nós enxergamos a queda do homem, o homem caído, o homem caindo, mas ao mesmo tempo nós enxergamos aqui o plano de redenção, o plano que Deus levanta o caído. Deus levanta o pecador que não tem força de se libertar do pecado. A queda do homem e a promessa da redenção. Isso é um tema significante para as nossas vidas. Enquanto seres que buscam fortalecimento espiritual. E eu vou ficando por aqui nesse capítulo 3. Encerramos esse capítulo 3. A exposição desse capítulo 3 nos ajuda a entender o plano de salvação para as nossas vidas. Amém? Convido a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria orar por você nessa noite. Queria convidar o grupo de louvor aqui em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, por nos salvar. Éramos escravos, oprimidos, e Tu nos libertou. E o Teu sangue derramado, Senhor, ali na cruz, Ele nos deu vida, por isso a Tua igreja está aqui. Ele nos fortalece, Ele nos aproxima de Deus. Que possamos, Senhor, dizer não ao pecado, que possamos rejeitar a proposta do pecado e aceitar, Senhor, ficar próximo de Ti. E nessa noite, Senhor, a minha oração é que Tu venha fortalecer o Teu povo, que Tu venha, Senhor, fazer que cresçamos espiritualmente em Ti, e nada, Senhor, possa nos tirar essa salvação, nada possa nos tirar do Teu caminho. É isso que nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.